Fala galera, bem-vindos novamente ao curso de resolução das questões de geografia da Unievangélica. Agora a gente vai falar um pouquinho da lista de questões 2016, segundo semestre. Vamos começar pela questão número 1. Questão 1. Eventos geológicos ocorridos no Brasil durante a Era Mesozoica deram origem a, bem direta, bem simples. Ele quer saber que eventos, ocorreram na Era Mesozoica e o que esses eventos deram origem. Bom, a Era Mesozoica é aquela era que envolve os períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. Você deve sacar desses nomes porque certamente você viu quando era menor Jurassic Park, Jurassic Park, franquia famosa de cinema, então é a famosa Era dos Dinossauros. Ela vai mais ou menos aí de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros são extintos, certo? Mas a gente não vai falar de dinossauro aqui não, a gente quer saber outra coisa. Bom, a Era Mesozoica ela foi muito marcada pela deriva continental. A Era Mesozoica, por exemplo, é quando os continentes começam a tomar as formas que eles têm hoje. Principalmente a região sul do globo, formada ali pelo continente africano, América do Sul e Oceania. Então, um dos grandes eventos da Era Mesozoica é a abertura do Oceano Atlântico. África e América do Sul estavam unidas, e aí você tem aqui agora uma divergência de placas, surgindo bem no limite entre África e Ásia. E a América... África e Ásia, não, estou errando aqui, desculpa. A América do Sul e África, eu dei aula de Ásia hoje, estou errando toda hora. A América do Sul e África começam a se separar, formando o Oceano Atlântico. Perfeito? Então você tem aqui uma divergência. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta. Origem A. Bacias sedimentares nas quais o intemperismo químico-físico deu origem a minerais como ouro, ferro, amianto e latossolo. Ele quer saber então aqui as consequências da deriva continental no Brasil durante a Era Mesozoica. A deriva continental no Brasil, a abertura do Oceano Atlântico, deu origem a bacias sedimentares nas quais o intemperismo químico deu origem a minerais como ouro, ferro, amianto e latossolo. Cuidado aqui, ó. Vou matar essa questão selecionando essas duas palavrinhas, bacias sedimentares, ouro e ferro. Quando eu falar de bacia sedimentar, você tem que pensar na hora em petróleo, gás natural, carvão mineral, ou seja, combustíveis fósseis, certo? Bacia sedimentar, quais tipos de recursos você encontra nela? Carvão mineral, petróleo, gás natural, pode colocar xisto pirobetuminoso, combustíveis fósseis. Certo? Bacia sedimentar. Ouro e ferro você encontra em escudos cristalinos. É diferente, tá? Escudo cristalino você encontra ouro, ferro, urânio, prata, chumbo, que nós chamamos de recursos minerais metálicos. Certo? Então é diferente. Combustíveis fósseis, bacia sedimentar. Escudo cristalino, recursos minerais metálicos, principalmente. Bacana? B. Núcleos cratônicos. Núcleos cratônicos são escudos cristalinos, certo? Nos quais ocorreram a formação de recursos minerais como níquel, cobre, prata e solos de pouca profundidade. Bom, a letra B, ela está errada porque é o seguinte, você tem aqui durante a Era Mesozoica a formação mais de bacias sedimentares do que núcleos cratônicos, escudos cristalinos, certo? Então, na verdade, a letra B ela vai estar errada por conta disso. Quando você fala ali de 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, 100 milhões de anos atrás, você está pensando na escala geológica em terrenos de origem recente, bacias sedimentares. Escudo cristalinos, núcleos cratônicos são muito mais antigos, certo? Então vamos jogar A, B de lado. C, núcleos cratônicos, novamente você pode jogar de lado. D, bacias sedimentares. Bacia sedimentar, como eu falei, ela é mais recente, certo? Nas quais depósitos provenientes de rocha magmática geraram solos profundos e de elevada fertilidade. Gente, quando você pega o sudeste do Brasil, principalmente, região do interior de São Paulo, região um pouquinho do interior de Minas Gerais e Paraná, você encontra um solo chamado solo de terra roxa. Solo de terra roxa, ele é um solo avermelhado, tá? Na verdade, o nome original, solo de terra rossa, algo do tipo que significa avermelhado em italiano.
certo? Então a gente acabou aportuguesando para solo de terra roxa. Esse tipo de solo, ele tem origem na decomposição do magma, tá? Magma que extravasou pela crosta terrestre quando você teve a abertura do Oceano Atlântico. Então imagina que você está tendo a abertura do Oceano Atlântico, você está tendo um monte de atividade sísmica e vulcanismo. Então ali na região sudeste, parte da região sul e parte da região centro-oeste, você tem enormes camadas de magma que vão se solidificar, formando rochas basálticas, e essas rochas vão se decompor, formando então posteriormente solo roxo, que é um solo riquíssimo, muito fértil, utilizado principalmente durante o Brasil Império e o início da República Brasileira para plantar café. Então sim, é um solo aqui de terra roxa que vai estar associado justamente a um solo bem profundo, com elevada fertilidade, letra então D. Certo? Bacana essa questão, né? Vamos para a questão número 2 agora.